Olá a todos! Muito bom dia para aqueles que são de bom dia, muito boa noite para aqueles que são de boa noite. Salve a banda de todos vocês. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente vai gostar de fazer essa live, que é muito mais um bate-papo com amigos, como está aqui na petição, coisa nenhuma, Igor, na descrição, do que uma aula. A gente vai tentar fazer não aquelas aulas, aquelas palestras chatas que toda hora aparecem por aí. E eu vou deixar a minha convidada de hoje, Luísa Siqueira, se auto-apresentar. Vocês já me conhecem, então não preciso ficar me apresentando. Mas ela que está chegando agora, te consagra, Luísa, vai lá. Olá a todos e todas que nos assistem. Igor, eu queria fazer um agradecimento especial por você me receber aqui nesse canal. É uma honra poder estar aqui hoje com você, discutindo de um assunto tão importante, tão delicado, né, que são os desafios das mulheres atletas no Brasil, até porque a gente vem aí de um contexto muito próximo das Olimpíadas, que foram extremamente importantes para as mulheres em especial, e também da Paralimpíadas. E eu acho que é sempre bom trazer ao debate as nossas possibilidades, os nossos desafios e tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar, especialmente a vida do público feminino, das mulheres no esporte, porque a gente sabe que as mulheres sofrem maior desigualdade, acabam sendo mais tributadas que os homens, inclusive é um tema importantíssimo, a questão da tributação e do gênero. E eu estou aqui para a gente realmente conversar. Eu sou advogada, quase 10 anos já, sócia também de um escritório em São Paulo, professora de cursos de pós-graduação e mestre em Direito Tributário. Então, estou aqui também numa perspectiva de conversar, tirar algumas dúvidas e pontuar alguns elementos históricos, talvez, e curiosos a respeito da tributação e do planejamento tributário, que é feito na questão desportiva e no licenciamento de uso da imagem. Perfeito, vamos lá, enquanto o pessoal vem chegando aqui para a imagem, não, para a live, para o nosso bate-papo. Enquanto o pessoal não vai chegando, ou vai chegando, né? Vamos começar. Se você quiser, explica um pouquinho o que é tributação, porque todo mundo paga imposto, mas nem necessariamente todo mundo sabe o que é uma tributação. Só vê a parte de pagar o imposto, e às vezes nem sabe que está pagando imposto. Quando compra um produto, o imposto no Brasil vem embutido, não vem destacado na nota. Aí a gente toca depois com o direito de imagem. Mas explica para a rapaziada o que é a tributação primeiro, e aí a gente segue. Bom, tributação são todas aquelas incidências, digamos assim, que a gente tem uma lei, algumas leis, no caso, que vão regular algumas situações de riqueza que devem ser tributadas, ou seja, que você vai pagar dinheiro para um Estado. O Estado aqui pensando no município, pensando no Estado de São Paulo, Minas Gerais, e o Estado como representação do Brasil como país. E a gente paga os tributos, né, que são impostos, é uma espécie tributária, eu explico isso num vídeo no meu canal, para que o Estado brasileiro, os estados de todo o país, os 27 estados, né, 26 com o Distrito Federal, 27, e os 5.700 municípios tenham dinheiro no caixa para poder prestar serviço público, né? Então, serviços de educação, de transporte, de saúde e todos os outros custos que o Estado como um todo pode vir a ter. Então, quando a gente escolhe viver em sociedade, todos nós juntos, a gente também tem que custear alguns direitos e custear os serviços públicos. Então, a tributação é uma forma que o Estado intervém na vida, na liberdade, na propriedade das pessoas, por um bem maior, que seria esse bem público de todos, através de leis que vão prever lá algumas situações para serem tributadas. E a tributação, ela leva em consideração a riqueza, né, as manifestações de riqueza. Então, seja o patrimônio, seja a renda e até mesmo o consumo. Né? Aqui no Brasil, a nossa opção é especialmente voltada para tributar o consumo, né? Quase 50% de tudo que se arrecada no país, ele provém dessa tributação do consumo,
que é uma tributação que a gente tem dificuldade de oferir, porque incidem vários tributos no mesmo produto, né? Então, quando eu compro, por exemplo, uma água de garrafa, eu vou ter incidências como, por exemplo, o imposto de industrialização, imposto relacionado à circulação de mercadorias, e muitas vezes a forma de cálculo que é feita, um tributo incide sobre o outro, fazendo com que a incidência seja muito elevada, podendo chegar a 34% do que se paga numa garrafa de água, a soma total dos tributos que incidem sobre ela. Isso para não falar das contribuições federais, né, que são PIS, a COFINS, que vocês devem ouvir muito, ou mesmo observar isso em nota fiscal e assim por diante, e a gente muitas vezes não fala sobre isso. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que todo mundo paga tributo, e paga muito tributo, para em prol da coletividade, para que todas as pessoas consigam se beneficiar disso e assim por diante. Então, eu acho muito importante as pessoas começarem a entender um pouco mais sobre isso. Legal, Luísa. E o pessoal aqui que vai ver a nossa live, a gente vai também explicar um pouquinho sobre o que é esse bendito contrato de imagem, que, na verdade, é um contrato de licenciamento de imagem, né? Porque a gente não está vendendo a nossa imagem, a gente está licenciando, a gente está permitindo que um clube use a nossa imagem. E o pessoal está entendendo um pouquinho, a gente vai explicar o que é o contrato. Luísa, que vocês viram que conhece muito de direito tributário, vai explicar essa parte tributária disso. Eu vou falar um pouquinho da parte trabalhista. E vocês podem, dando joinha de vocês aqui embaixo, podem mandando pergunta para a gente não achar que estamos falando só nós dois. Se manifestem, deem sinal de vida, para o bem ou para o mal, pode falar à vontade. E vamos começar aqui dizendo como é que surgiu Caô Cabecilê, meu irmão Matheus. Que bom, meu amigo, que estamos aqui presentes. Matheusinho, você sabe que eu te adoro. Preciso ir para a Bahia para a gente ir lá no Rio Vermelho. Espera aí, temos um outro oi aqui. Essa é a Bia. Oi! Luiz, se quiser também pode falar, tá? Olá, boa noite. Eu vou sempre chamando que aparecer aqui os comentários na tela para dar essa moral para a rapaziada que está nos ajudando, né? Exato. Com certeza, menino Matheus. Vamos aí bater cabeça no Xangu, vamos aí comer uma acarajé, vamos no Red River comer e pedir as nossas bênçãos. Espera aí, temos aqui... Olá, nosso querido amigo Sérgio Cesário, o homem do noticiário esportivo mundial. Obrigado, Sérgio. Luiz, quer falar alguma coisa, fale, senão eu vou ficar falando... Estamos aqui hoje só por conta do Sérgio, que nos uniu, Sérgio. Muito obrigada pelo prestígio e pela amizade. E estamos tirando vocês dois da aula de alguma coisa que eu não sei qual era, mas eu sei que era para vocês estarem em aula agora. Era que eu pulei. Olá, Jennifer. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Vamos. Bom, se eu for... Caô Cabecilê, minha irmã. Ô, Matheus, essa me complica, mas a minha coleção de Jack Daniels não fica abaixo não, hein? Aqui tem 60 copos do Palmeiras. Coleção de garrafa de Jack Daniels eu tenho 50 dos mais variados tamanhos e tipos. Tem o Jack Daniels. Jack Daniels patrocina nós, já que o Matheus falou de vocês. Tem o Silver, o Gold, o do Sinatra. Temos vários. Já passamos o nosso momento, mas já que a gente já falou de Pai Xangô, pedindo sempre a proteção de paizinho aqui, já que a gente vai falar da justiça, nada melhor do que pedir para o orixá da justiça nos abençoar, né, Luísa? Não sei a orientação religiosa dela, mas como o Matheus já revelou, a gente é um bandista, né, Matheus? O Matheus não, o Matheus, ele só sabe que eu sou e que eu preciso ir na boa terra da Bahia.
Mas vamos explicar o que é esse bendito contrato de licenciamento de imagem. Você quer começar a explicar a parte histórica, Luísa? Vai lá. Bom, a parte histórica, vamos lá. Na verdade, a gente tem que entender que o direito... Não da parte histórica, mas vamos lá. Não vamos falar do Código de Hammurabi, por favor, né? A gente exatamente. O limite temporal para a gente voltar no tempo. Isso, né? Vamos fazer um recorte espaço-tempo aí. Mas, basicamente, o direito de imagem, o direito da gente estar aqui, por exemplo, divulgando a nossa imagem, ele é um direito personalíssimo, ele é considerado um direito que é impossível de ser transmitido, de ser vendido definitivamente. Então, o que se tem, na verdade, é uma cessão de direito. Ele pode ser usado, a gente pode obter lucro com as imagens públicas, de pessoas públicas, mas elas, de certa forma, têm uma proteção para que elas também recebam proporcionalmente os lucros que essa imagem vai gerar a partir do nome, da performance dessas pessoas. Então, especialmente no futebol, né, em questões artísticas e culturais, a gente tem uma lei que é conhecida como a Lei Pelé, que originalmente é uma lei que é de 1998, é a Lei 9.615, e ela vê lá a possibilidade da situação de ter esses contratos de licenciamento de imagem. Então, o que a gente tem normalmente, em regra, são os contratos especiais de trabalho desportivo, que está lá nessa lei Pelé, no artigo 28, e temos também a possibilidade de fazer um contrato entre as partes para recebimento desses valores que são relacionados ao lucro que a imagem de um determinado artista, ou atleta mulher ou homem, independente, gere a partir daquilo que essa pessoa faz. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que onde tem dinheiro, onde tem poder econômico e valor, eu vou ter tributo. E ninguém gosta de pagar tributo, isso é um fato. Todo mundo quer pagar menos e acha que muitas vezes tributo não serve para nada, o que particularmente eu acho errado, e eu tento desmistificar isso, mas é um caminho longo para a gente entender exatamente todas essas complexidades do tributo, do sistema. Até por isso eu te pedi para explicar o que era tributo e tributação no começo, que é para a rapaziada ter essa noção. Exatamente. Então, se você tem uma imagem, se você tem um nome que gera valor, que gera lucro, né, isso automaticamente vai atrair fatos tributários. A riqueza atrai a tributação. E ninguém, ou todo mundo, quer pagar o mínimo de imposto e tributos possíveis. Então, aqui a lógica que a gente tem que entender é que esses contratos, eles surgem sempre num contexto de fazer com que as pessoas paguem menos tributo. Em que sentido isso? As pessoas acabam criando pessoas jurídicas que normalmente pagam um tributo diferente, calculado de uma forma diferente, e isso acaba gerando algumas questões, né? Porque toda vez que a gente fala de dinheiro e de Estado e de lei e de direito, a gente tem conflitos de interesse, né? Então, a gente tem o Estado querendo tributar e as pessoas querendo pagar o mínimo de tributo possível. E aí, o direito fica no meio do caminho, tentando regular essas coisas todas de uma maneira que isso fique razoável, que a gente encontre um meio termo. Então, a primeira coisa é... O problema não é ter tributo, e sim a enorme quantia. Exatamente. Matheus. Eu acho que a gente tem que entender, Matheus, o seguinte, o que se tributa, por que se tributa e para onde vai o dinheiro do tributo, né? São 3 momentos, né? Como a gente escolhe quem a gente tributa, se a gente tributa o consumo, automaticamente a gente vai tributar mais quem tem menos. Se a gente tributa o patrimônio, a gente tem aí um equilíbrio tributário maior. Mas não é só escolher como tributar, mas sim, após o recolhimento tributário, o que a gente faz com esse dinheiro, para onde esse dinheiro vai, como esse dinheiro é administrado, né? E o Brasil, infelizmente, a gente vive uma forma administrativa interna que os municípios, muitas vezes, não têm capacidade econômica e administrativa
para prestar serviços básicos. E muitas vezes a gente vai ter um aumento do custo regional, às custas de alguns municípios, né? Então, a gente vai tendo uma desestruturação até chegar no nível federal, e esses valores vão sendo mal aproveitados muitas vezes, ou mal administrados, ou, de repente, utilizados de uma forma que não seria tão adequada. Então, a gente tem que lembrar que, quando a gente fala de tributo, a gente tem a escolha do que se tributa, né, como se tributa, quem se tributa, e depois o que se faz com esse dinheiro. E essa discussão pode ir, assim, longamente. Acho que é só para trazer aqui essa discussão. Mas o que acontece? Então, se a gente parte do pressuposto que todo mundo tenta ser menos tributado, né, os clubes fazem o quê? Muitas vezes eles querem pagar o contrato de licenciamento de uso para não estar relacionado a questões trabalhistas, porque tanto o tributo quanto a relação de trabalho são situações que acabam fazendo com que os empresários, de um modo geral, e as empresas fujam dessas situações e não queiram que essas situações aconteçam. Então, esse contrato de licenciamento acaba fazendo com que, de certa forma, também os clubes, aqui no caso, pensando nos atletas, possam correr menos riscos trabalhistas e, ao mesmo tempo, ser menos tributados. E, de certa forma, para alguns atletas, o que a gente vai discutir aqui também mais tarde, é que isso é vantajoso economicamente e para outros nem tanto. Então, aqui esse conflito de interesse e de direitos. E aí, a questão é, bom, então, se eu tenho essa situação de que eu quero fugir ao máximo dos riscos trabalhistas e diminuir minha carga tributária dentro do que é possível, dentro do que é legal, começaram algumas discussões. E aí a gente sai de 1998, daqui a pouco a gente vai falar da Lei do Bem de 2005, mas em 2011 a gente vai ter uma lei, que é a 12.395, que vai incluir na Lei Pelé o artigo 87A. E o que esse artigo traz de novidade, né? O que ele muda, de fato? Ele tem uma previsão expressa de que a natureza desse contrato de uso de imagem tem uma natureza civil, ou seja, ele não vai ser confundido com ações trabalhistas, com direitos trabalhistas. Então, se eu quiser discutir contrato de imagem, eu tenho necessariamente que ir para a justiça comum, e eu vou afastar a justiça do trabalho. Enquanto outros tipos de verbas, e principalmente o CETD, que eu falei mais cedo, vai estar relacionado com a justiça do trabalho e não vai se confundir com esses contratos, trazendo um pouco mais de autonomia também para o empregador, para os clubes e assim por diante. Igor, mais para frente, eu vou explicar que essa discussão também pode chegar à justiça do trabalho, que é o nosso dia a dia, né? Se for caracterizada a fraude trabalhista. Exato. Então, calma, gente. O Igor vai falar depois, vou deixar a Luísa seguir aqui com a explicação. Eu estou falando isso porque chegou uma mensagem aqui no WhatsApp me perguntando exatamente disso. Ô, apressado, eu vou falar disso na minha parte, ô criança grande. Mas eu te amo, eu vou falar disso, calma, segura. A Luísa está explicando a regra geral, já vou falar da fraude. Luísa, segue, o Matheus vai ter que esperar. Então, essa inovação em 2011, com esse artigo 87A, por si só não resolveu os problemas. Então, continuaram havendo problemas e discussões jurídicas a respeito disso. E aí, em 2015, a gente tem uma nova inovação. A gente tem o artigo 87A, está lá, veio pela lei de 2011. Em 2015, a gente inclui o parágrafo único no artigo 87A, que é exatamente aquela limitação que o contrato de imagem só pode representar 40% daquilo do valor repassado ao atleta, que a gente vai falar que essa é uma limitação legal que surge apenas em 2015 na lei. Né? Até então, acho que tinha uma construção doutrinária nos tribunais, alguns juízes, assim por diante. Então, essa coisa do 99 aí, o Igor vai explicar melhor. Mas, hoje, na lei,
diz que até 40% pode, acima de 40% não poderia. E, além disso, começaram outras discussões se, de fato, um atleta, uma pessoa jurídica que produz conteúdos culturais, artísticos e intelectuais, podem ou não receber vencimentos e valores em formato de pessoa jurídica, sendo tributado como uma pessoa jurídica, como uma empresa. E isso está numa lei que é conhecida como a Lei do Bem, que é a Lei 11.196, de 2005. Ela prevê lá no artigo 129 que é possível, sim, que pessoas possam ser tributadas pela pessoa jurídica no recebimento de produções de serviços intelectuais, culturais, enfim, desportivos e assim por diante. Mas a Receita Federal não se convence, não se convenceu disso, inclusive durante muitos anos tiveram muitas discussões, inclusive uma delas foi parar até no Supremo Tribunal Federal para verificar a constitucionalidade desse artigo 129 dessa Lei do Bem. E em 2020, acho que salvo engano, em novembro, de fato, a ADC, que é a Ação Direta de Constitucionalidade número 66, afirmou que esse artigo é constitucional, ou seja, que as pessoas realmente que fizerem a opção de constituir uma pessoa jurídica e receber por isso estão em conformidade com a Constituição, esse artigo é válido e isso é possível. Porém, a Receita Federal não se convence até hoje, e é por isso que a gente escuta tanto inúmeras autuações fiscais, né, lavraturas de auto de infração, que é quando a Receita Federal ela observa uma irregularidade e ela volta 5 anos no tempo, né, como se ela voltasse no relógio para 5 anos para trás, e considerasse todo o período com juros, com correção, com multa de 150%, e cobra todo esse período como se aquela pessoa não tivesse recolhido devidamente o tributo. Luísa, eu vou fazer uma parte, só para eu não esquecer, porque você sabe que eu tenho um problema grave de memória, né? O Sérgio, eu tenho certeza que sabe. Se você não sabe, está sabendo agora. O que a Receita Federal poderia fazer e deveria fazer é acessar o site da Justiça do Trabalho no Brasil, de todos os 20, ou são 24 ou são 26 TRTs, que agora eu não lembro, porque são 52, e pegar todos os processos onde os atletas pediram que fosse reconhecido a fraude trabalhista do revogar. Calma, Matheus, eu já estou explicando. Segura um dia que já vai lá. Onde foi pedido. Eu vou deixar o Matheus na tela, que aí eu explico para o Matheus. Onde foi pedido o reconhecimento da fraude trabalhista na contratação do uso do direito de imagem, e é só autuar. Porque os juízes trabalhistas poderiam emitir um ofício para a Receita e acabam não emitindo. Mas se a Receita quiser, é só ir lá e pegar. Vou contar um caso que não tem nada a ver com tributo, não tem nada a ver com atletas mulheres, mas tem a ver com mulheres no esporte. A gente teve um caso aqui no escritório que o simpático do jogador tinha que pagar a pensão alimentícia sobre o salário. E foi feito o pagamento sobre o CLT. Quando a gente descobriu que o simpatiquinho estava com um processo trabalhista pedindo para integrar o direito de imagem, o que a gente fez? Pediu na Justiça Civil de Família a penhora lá. Quando ele ganhou, ele teve que pagar. Eu só fiz essa parte para falar que às vezes a Receita Federal não precisa nem trabalhar, não precisa nem fiscalizar. É só entrar na Justiça do Trabalho, o CNPJ dos clubes que eles têm, e ver os processos dos atletas. Porque aí eu já estou respondendo a Matheus. O que inibiria mais os processos trabalhistas? É saber que a Justiça do Trabalho vai oficiar a Fazenda. A hora que o atleta e o advogado tiver essa certeza, diminui muito os processos na Justiça do Trabalho. Bom, eu fui mal educado, né, Luísa? Segue aí a tua explanação. Vou ficar quietinho. Imagina. Fique à vontade, o canal é seu. Mas a convidada é você. Imagina, obrigada. E também a gente tem o artigo 980A, parágrafo 5º do Código Civil, que foi uma inclusão em 2011,
também possibilitando que as empresas tivessem a possibilidade de ser de responsabilidade limitada. Aqui é sempre bom lembrar que, embora a responsabilidade seja limitada, né, o que significa isso para quem não é do direito, para quem é leigo? Quando você faz uma pessoa jurídica, constitui o CNPJ, você tem a opção de fazer com que ela seja de responsabilidade limitada. O que é isso? Se a empresa andar mal das pernas e falir, e começar a ter dívidas, aquelas dívidas ficariam restritas aos bens e ao dinheiro, à propriedade daquela empresa. Só que aqui, no caso da tributação dos atletas, fica um pouco diferente, porque se a Receita identifica que teve fraude, que teve simulação, ou que teve aqui uma maquiagem, né, para fingir que tinha uma relação por trás, e na verdade era outra, ela vai desconsiderar e a pessoa física do atleta vai responder com todo o patrimônio que tiver no nome dele. Então, a pessoa jurídica aqui, ela não tem tanto o efeito que ela teria se fosse uma atividade empresarial, industrial, por exemplo. Porque a grande questão de por que a gente faz uma pessoa jurídica? Né? Para a gente separar o que é meu, Luísa, de pessoa física, do que é meu, por exemplo, do meu escritório, do meu... enfim, da minha vendinha, do meu... Enfim, estou dando aqui um exemplo. Então, a gente faz uma pessoa jurídica para proteger o patrimônio da pessoa física. Mas aqui, no caso do que a gente está analisando e está falando, isso não tem muito efeito prático, porque, no fim das contas, isso é muito fácil de desconsiderar, e a prática mostra que é desconsiderado, e acaba atingindo. Então, assim, o efeito principal, que era separar o patrimônio, acaba ficando praticamente esvaziado, não acontece na prática, a gente não verifica isso na prática. Então, isso é importante. E aí, falando de novo de como é que a gente recebe, então, quais são esses contratos, como é que eles são feitos, como é que as pessoas que são atletas e recebem esses valores normalmente são feitos. Eles podem normalmente ser feitos de 3 formas. Ou diretamente na pessoa física, ou seja, o atleta lá vai receber na conta dele, ele vai pagar o imposto de renda numa alíquota progressiva, que pode chegar até 27,5%. Explica para o pessoal o que é essa alíquota progressiva que a gente sempre escuta falar, mas às vezes, na maioria das vezes, a pessoa não entende o que é aquela faixa de isenção e que vai progredindo. Exato. É assim, bom, primeira coisa, a gente precisa saber que desde 2015, essa tabela não foi corrigida. Agora a gente está passando por um processo de aprovação de uma reforma no imposto de renda tributária e assim por diante. Mas é o seguinte, de 2015 até agora, né, que vai mudar provavelmente, a gente tem uma tabela que é da seguinte forma. Menos. Gostei do elogio, mas menos. Só estou aprendendo, meu irmão. Mas estamos juntos para prestigiar. Vai, Luísa. De R$0 até R$ 1.903,98 mensais, quem ganha até R$ 1.903,98 por mês, não paga imposto de renda. Essas pessoas são isentas de imposto de renda. A gente chama, teoricamente, isso de mínimo existencial, ou seja, a pessoa não tem nem capacidade econômica de contribuir, digamos assim. Ela está sem tributação, ela está livre, ela não vai pagar imposto de renda. Depois, a gente vai para uma escalonagem que começa a cada 1 centavo. Então, por exemplo, se a pessoa ganha R$ 1.903,99, 1 centavo a mais, até R$ 2.826,65, ela sai de 0 e começa a pagar 7,5% de imposto de renda. Ela tem um salto absurdo, né? Com uma variação de praticamente... Bom, o nível é 1 centavo e depois não é tanto a mais, né? Não chega a ser nem R$ 1.000 a mais do que a pessoa que está no patamar da isenção. Tem um cálculo aqui, se tira um valor para não dar tanta diferença. Então, você tira do imposto, ganha R$ 2.000, já está no patamar de 7,5. Você vai tirar R$ 142,80 dos 2.000 e do restante você aplica 7,5, que você vai descobrir quanto você vai pagar de imposto de renda.
Depois, a gente tem um patamar de 2.826,66 até 3.751,05 centavos. Aqui, a gente sai de 7,5% para 15% de imposto de renda. Então, já dobra, né? Já temos o dobro do imposto que essa pessoa vai pagar e vai tirar lá do valor que ela receber, R$ 354,80. Então, tira e aí aplica a alíquota depois e você descobre isso mensal, tá, gente? Então, o imposto de renda, depois ele tem um encontro anual. Então, pensando aqui, mensal. Aí, depois dos 15, a gente vai para 22,5. Quem que vai pagar 22,5 de imposto de renda? Quem receber de 3.751,06 centavos até 4.664,68. Essas pessoas vão pagar 22,5 de imposto de renda, mas elas vão tirar do valor que elas recebem 636,13 centavos. E, por fim, a gente termina a nossa progressividade no Brasil, que é um problema aí, com as pessoas que ganham 4.664,68 centavos, que elas já vão para uma alíquota de 27,5%, que é a alíquota maior que a gente tem. Então, essas pessoas vão receber, vamos supor, 4.670. A gente vai tirar 869,36 e vai multiplicar por 27,5, e aí a gente vai descobrir quanto ela vai pagar de imposto de renda mensalmente. Tá? Então, quando a gente fala na progressividade, quanto mais você ganha, mais você paga. Só que não é progressivo, porque a partir do patamar do último, que é 4.668, quem ganha 5, quem ganha 10, quem ganha 20, quem ganha 30, não importa, vai pagar 27,5. Só que 27,5, quanto maior a renda, proporcionalmente, a pessoa paga menos. Então, é uma progressividade que não funciona de fato. E eu acho que é importante, Luiz, a gente falar isso para o pessoal entender também a importância de ter uma pessoa jurídica para receber, porque às vezes o imposto que ela vai pagar para receber o direito de imagem na pessoa física acaba não compensando. Patrícia, boa noite. Boa noite, Patrícia. Né? Porque, às vezes, se a pessoa ganhar 5 mil reais, acaba não compensando. Se ganhar 10 mil, acaba não compensando. Isso aí, Igor, até vai depender, porque, assim, vai depender muito do caso concreto. A gente, no tributário, é muito comum que, para fazer determinadas escolhas administrativas e operacionais, a gente faz conta no papel, né? E vê exatamente onde a pessoa paga menos na conta. Faz simulações e aí fala, olha, aqui tem esse risco, isso aqui você vai pagar aquilo. Você quer correr esse risco? Você está disposto ou está disposta a correr esse risco de repente, ser autuado pela Receita Federal, ter que ter um custo com o contador, custos administrativos, obrigações acessórias, né, que é uma coisa cara no Brasil, que no Brasil, empresas podem perder até 2.000 horas por ano para pagar tributos, ou seja, preencher guia, né, pagar guia. Então, empresas que prestam serviços, né, como, por exemplo, essas empresas de transporte, mesmo de delivery, aí, elas vão ter que pagar impostos em datas diferentes, em valores diferentes para cada município que elas prestam serviço. Então, se eu tenho uma empresa prestando serviço em 3.000 municípios, ela vai ter 3.000 guias mensais para preencher, com valores diferentes, com alíquotas diferentes, ou seja, a porcentagem que vai decidir sobre isso, com prazo de pagamento diferente. Então, ela vai ter que ter uma equipe, e ela pode gastar até 2.000 horas para pagar o tributo, não é só... Então, tem um custo administrativo muito alto. Não estou dizendo que isso vai acontecer com atletas, mas eu estou querendo dizer que existe um custo também embutido nisso que tem que ser levado em consideração. Até porque, nos atletas, né, é uma nota que sai, e geralmente quem cuida dessa nota é um contador. O problema é que, às vezes, esse contador, ele não sabe o que é trabalhar para um atleta, porque, às vezes, é um amigo, às vezes, é um parente. Existem poucos contadores que são especializados em atleta,
quando não é o contador, é indicado pelo próprio clube. Aqui eu não vou citar nomes de clube para não ser indelicado com ninguém, porque a gente tem clientes jogando lá, que exigiram que os atletas abrissem uma PJ para receber direito de imagem, indicaram um contador e só paga via PJ. E por que paga via PJ? Aí eu vou trazer um pouco para a parte trabalhista, que é onde eu consigo falar um pouquinho, né? Porque com a PJ fica mais difícil, em tese, eu caracterizar a fraude trabalhista. Por que em tese? Porque eu sempre preciso lembrar que existe o artigo 9º da CLT, que fala que tudo, não é com essas palavras, mas é nesse sentido. Tudo aquilo que é feito para fraudar uma relação trabalhista pode ser anulado. E ele tem que ser anulado na Justiça do Trabalho, como eu disse aqui para o meu amigo Matheus, lá no começo, que eu pedi para ele segurar um dia dele que eu ia falar. Então, mesmo eu tendo a PJ, não é uma isenção para o clube, muito pelo contrário. Às vezes, uma PJ é um indício muito maior de fraude do que se eu pagar na pessoa física. Como ela pode ser um indício de fraude? Exemplo. Depois eu devia lançar isso aqui, um curso de fraude trabalhista. Como identificar fraude trabalhista? É o mesmo contador que emite para todas as atletas o percentual dos 40% está lá, porque a gente tem que entender que a LPL fala em 60-40. Uma situação é você ter um atleta de seleção brasileira e receber 60-40. Outra é você pegar uma menina, quando a gente está falando de mulheres, todos os adjetivos vão ser femininos aqui, que estão subindo da categoria de base para o adulto, eu vou pagar direito de imagem. Não justifica pagar 40% dos vencimentos para ela como direito de imagem. O clube pagando direito de imagem, ele se protege em algumas coisas. Se protege, e protege ao patrocinador dele. Tipo, evitar que o atleta venha no futuro reclamar que não recebeu para licenciar a imagem para um álbum de figurinha. Ainda não temos no Brasil álbum de figurinha de clubes que jogam Brasileirão feminino, mas esperamos que em breve tenham. Já existe álbum de figurinha da Copa do Mundo feminina. A de 2011 não foi lançada no Brasil, por incrível que pareça. Foi lançado pela empresa que todo mundo conhece, fora do Brasil, com jogadoras brasileiras, mas aqui não veio. No Brasil eu tenho o álbum de 2015 e de 2019. Evita o contrato de licenciamento de imagem, o clube ter problemas com o licenciamento para videogame. Porque o videogame, o atleta tem que licenciar a imagem dele. Até mais ou menos 2016, o que acontecia? Os clubes... Peraí, só deixa eu ver. Opa, tamo junto, irmão. Os clubes faziam o licenciamento da camisa do clube, que isso é importante a gente deixar claro. O Igor Futebol Clube licenciava a camisa dele para uma marca de videogame. Só que eu não licenciava a imagem da Luísa. E ia para o videogame. O que a Luísa fazia depois? Pegava um advogado bom e entrava com uma ação para cobrar o uso indevido da imagem dela no videogame. Porque a imagem é a imagem, o nome... Espera aí que fugiu agora. A caricatura, tudo aquilo que eu ligue a uma pessoa. Até vou dar um exemplo do CR7. Se eu falo CR7, como eu acabei de falar, todo mundo sabe de quem eu estou falando. E vocês vão reparar que ali, de 2015 para frente, há muitos jogadores que usam iniciais e letras. Sabem por quê? Internacionalização de marca. Hoje, CR7 ele é uma marca muito maior do que o time que ele joga atualmente, que é um time inglês. Não era tão grande quanto a Vecchia Senhora lá na Itália, que é muito maior do que esse time inglês que ele está. Ombreava com o Real Madrid. Igor, por que você não está falando o nome do time inglês? Porque eu tenho certeza que na timeline alguém vai escrever aqui porque sabe do que eu estou falando. Gente, escreve aí, quem é o CR7? Só para a gente ter certeza. É isso que eu estou falando. O atleta, ele se torna uma instituição. Isso ainda, infelizmente, não aconteceu no feminino.
eu tenho poucas atletas, infelizmente, de novo, internacionalmente conhecidas. Eu tenho a Han Solo, que é uma jogadora americana, eu tenho a Alex Morgan, eu tenho a Kerr, que, se eu não me engano, é da Austrália, tem a Marta, do Brasil, tem a Cristiane, que é do Brasil, mas você não tem tantas atletas internacionais. E por que eu estou falando isso? Porque como o nosso foco é falar do direito de imagem para jogadoras, a gente tem que explicar que para a jogadora no Brasil, que tem como uma realidade básica ganhar até R$5.000, e depois de 5 mil começa a diminuir, e quem ganha acima de 30 mil, a gente pode citar nominalmente, quem ganha acima de 50, mais nominalmente ainda, é importante para que a atleta perceba que, às vezes, licenciar a imagem não é tão bom. Opa, aqui, ó, foi só pedir que fomos atendidos. A Vanessa mandou CR7 ao Cristiano Ronaldo. Todo mundo conhece Cristiano Ronaldo, é uma marca. A Tamires não está aqui, a Tamires é a dona do Tamanca, não sei se o pessoal conhece o Tamanca que está na nossa timeline, foi nossa entrevistada um tempo atrás. Tem uma menina, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela joga com o CR7 também, porque são as iniciais dela. Provavelmente, nunca perguntei para ela, com inspiração do Cristiano Ronaldo. Falando nisso, Tamires, patrocina nós, vai. Você ficou me devendo, eu vou botar a sua mãe aqui, porque a mãe da Tamires é um show à parte, cara. E, claro, só para variar, eu consegui me perder no meu próprio negócio. É uma festa. Pois enquanto eu volto para a casinha, entretenha os nossos convidados, vai. Eu já consegui me perder, eu preciso voltar para o trilho, que eu não sei como é que eu vou fazer isso. Imagina. Bom, a gente estava falando como podem ser as tributações, então, né? Como é que tributa esse licenciamento. Então, a gente falou da tabela progressiva da pessoa física, que ela é muito, muito alta, principalmente para quem ganha menos, proporcionalmente, do que quem ganha mais. Mas a gente tem ainda duas outras formas de receber esses valores, né? Que é quando tem uma empresa, uma pessoa jurídica, da qual o atleta aqui, pensando na mulher, não é sócia. Então, a gente pode ter uma situação da empresa recebe o valor e repassa para essa atleta fora como uma pessoa física. Então, a gente tem duas etapas, né? O direito entra, o valor entra por essa pessoa jurídica é tributada, depois ela repassa para essa atleta, que como pessoa física vai tributar de novo. É a pior das possibilidades. E ainda tem a terceira, que é a pessoa jurídica, a empresa que a atleta é sócia. E aí ela vai receber, tributar na pessoa jurídica, e depois, como sócia, ela pode receber o que a gente chama de dividendos, que era isento, estava isento desde 95, e é um dos grandes burburinhos da reforma tributária na questão do imposto de renda, é que agora vai tributar o dividendo. Então, a gente sai de uma isenção, que estava em zero, então as pessoas recebiam esses valores sem serem tributadas, e agora foi proposto 20%, mas vai estar fechando em 15%. O que pode mudar muito, viu, Igor, na questão do planejamento, porque isso é uma carta nova que vai mexer bastante nas contas aí do que compensa ou não fazer. Espera aí. Antes, eu preciso responder. Matheus Faria, meu amigo, meu brother, devia ser filho de Xangô e não é. O que você acha da polêmica dos atletas no videogame? O advogado que começou isso foi um oportunista? Não, Matheus, o advogado não foi um oportunista. O advogado estava defendendo os clientes dele. Quem estava errado são os clubes, que faziam um licenciamento sem poder. Os clubes pensavam no direito deles. Tanto é que nos processos que tem, mais antigos, o clube é denunciado para pagar essa conta junto, porque o clube vendeu uma coisa que ele não podia. Só o clube que fez o contrato de licenciamento de imagem pode vender a imagem do atleta, senão não pode. Espera aí. Ô, Paixão, beijo para você, beijo para o nosso marido, que eu nunca lembro o nome. Boa noite. Eu nunca lembro o nome dele, uma hora ele vai ficar bravo comigo. Mas ele sabe que eu gosto dele também.
Voltando ao menino Matheus, o advogado viu que precisava ser visto, que o clube não podia fazer o que fez. E isso provava lá atrás que era fraude, porque o clube tinha o direito de imagem que não sabia o que fazer com ele. Simples assim. E eu acho que o que a Luísa está falando vai tornar ainda muito mais necessário que nós, advogados, demos assessoria às atletas e aos agentes. Para quê? Para ver se realmente vale a pena fazer o licenciamento de imagem se eu for tributar os dividendos. Se bem que ainda tem muita atleta, ainda não. Muitos atletas usam a conta da pessoa jurídica como se fosse da própria pessoa física, para pagar. Fala. E aí, Igor, a gente tem que lembrar que a gente tem uma coisa chamada desconsideração da personalidade jurídica, que é exatamente essa confusão patrimonial, né, que a gente chama lá no direito civil, no Código Civil, no artigo 50, que por que a gente desconsidera a personalidade jurídica? Ou seja, esquece que tem uma separação e atinge o patrimônio daquela pessoa física. Quando a gente tem o desvio de finalidade, ou seja, a pessoa jurídica tem que produzir uma atividade econômica, tem que ter uma função social, e ela é desviada. Ou quando eu tenho uma confusão patrimonial, que não se sabe bem o que é de uma pessoa jurídica e o que é de uma pessoa física. Por isso que é mais importante, porque isso pode gerar responsabilidades, pode ter problemas com credores, com banco, com fornecedores, e assim por diante. Né? Então... A Thay, para quem não sabe, ela é a presidente do Atlético, do primeiro e único Atlético Catarinense, que joga futsal. Nós temos uma ação de propriedade, que se a Luísa quiser ou quiser indicar alguém, a gente pode falar sobre propriedade esportiva, porque a gente está discutindo o uso da marca Atlético Catarinense, que a Thay tem um time feminino de futsal, e uma outra equipe está usando a marca Atlético Catarinense para futebol masculino. Nós estamos discutindo na justiça quem é que pode. Tá, é embaixadora do Futsal Brasil. Tá, estou te apresentando porque você merece todas as considerações possíveis e inimagináveis. Lembrei que o nosso marido chama Diego. Espero que seja Diego, porque se não for ele vai ficar bravo comigo. E realmente, o plantonista são os cartolas que não estão se atualizando, porque o problema não é a administração ser amadora ou profissional. Não está atualizado, não está de acordo com as regras. E só para variar, eu paro para fazer comentários, eu me perco e vamos tentar voltar para cá. Eu ia falar uma coisa: o licenciamento de imagem ele pode ser feito sobre um sublicenciamento, que é eu, atleta, licencio a minha imagem para a empresa da Luísa, que relicencia para um clube. Tá? Se eu vendi a minha imagem para a Luísa por 10, ela pode revender por clube por 1 milhão. Porque o que a Lei Pelé impede é que eu receba mais de 40%. Ela não impede que um terceiro receba mais. E aqui me dá margem para quê? Cadê o meu amigo Matheus, que eu adoro? Gente, eu adoro o Matheus mesmo, eu não estou de sacanagem com ele sabe o quanto eu gosto dele. Aqui pode estar caracterizada a fraude, quando eu faço um sublicenciamento. E esse sublicenciamento pode estar ocultando uma outra coisa, Luísa, que é da... Fugiu o Tico e o Teco. Que a FIFA proíbe, que é o terceiro participante do negócio. O pessoal pode não saber, assim, a FIFA não deixa mais ter direito econômico e direito federativo. Federativo é o que me deixa jogar, econômico é a multa, que era muito vendida até a FIFA proibir. Se eu sublicencio a minha imagem para a Luísa e ela licencia para o clube, eu posso estar fazendo isso o quê? Escondendo que a Luísa é dona dos meus direitos econômicos e que ela tem interesse na minha venda. Eu sei, gente, que esse não é a nossa live, mas não custa passar um pouco de conhecimento para vocês. E a gente está bagunçadinho, mas vamos, peraí. Ainda é o Diego. Tá? Diego, te adoro, hein? Tamo junto, meu irmão. Não existe nada pior do que errar nome de marido ou de mulher.
Aí não dá, não tem justificativa. Espera aí que chegou uma informação importante aqui, segura a onda aí, rapaziada. Para quem não sabe, o Santos está processando um ex-presidente, que vocês procuram amanhã, que vai estar em todos os jornais, por problemas de administração do clube. E eu estou ajudando 2 jornalistas amigos a escrever a matéria. Que eles me pediram para dar uma olhada, né? E aí, voltando para a questão toda, é isso. A gente tem que lembrar que a gente tem o costume de... Isso vale para tudo, né? Independentemente... Acho que a gente tem esse costume de copiar coisas que dão certo e até coisas que não dão certo. Por que eu estou falando isso, na verdade? Porque não é porque para um é bom que vai ser bom para todo mundo, sabe? O planejamento tributário só é bom. Aqui, planejamento tem uma... É bom sempre explicar que, assim, o contexto do planejamento tributário é o que eu tenho dentro da possibilidade ilícita, ou seja, dentro das leis eu posso escolher caminhos que vão me tributar menos, tá? Então, o planejamento tributário pode ser melhor ou pior, ou pode ser mais adequado para uma pessoa e não tão adequado para outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que é tão importante profissionais habilitados, que conheçam do assunto, e que, principalmente, o cliente precisa ter confiança, né, em quem ele está contratando, em quem ele está botando, enfim, a vida dele, de um modo geral, o trabalho dele, os rendimentos dele. Então, seria interessante sempre procurar algum profissional, que nem médico, né? A gente vai no médico, faz consulta, faz exame, volta, tem retorno, né? O fisioterapeuta, papapá. E o advogado e o contador têm esse papel também, só que pensando aqui no aspecto de evitar que... Uma coisa que é muito que a gente precisa falar, né, Igor, que eu não sei se você sente, acho que sim, é que as pessoas procuram o advogado quando a coisa já está muito feia, né? Quando a coisa já está, assim, praticamente impossível de resolver. As pessoas precisam começar a entender que o advogado é importantíssimo no preventivo, antes. Então, assim, antes de casar, antes de assinar um contrato de união estável, antes de fazer uma sociedade, antes de ter um sócio, antes de assinar um contrato de locação, antes de contratar alguém, você tem que ter um advogado que esteja lá para tirar suas dúvidas, para dizer, não vá por esse caminho, vá por esse, coloque tal cláusula, tire tal cláusula, não assine isso, faça aquilo. Então, isso pode trazer uma economia no futuro, economia de tempo, de dinheiro, até emocional, né? As pessoas precisam começar a entender que o advogado é muito importante antes do problema. Depois que o problema está posto, fica muito mais difícil, muito mais caro, muito mais cansativo, muito mais demorado. Acho que as pessoas precisam começar a entender isso, né, Igor? Eu acho que... Não sei se tem que entender que o nosso trabalho como advogado é ajudar, e com todo respeito aos agentes, aos bons agentes, o agente ele não tem que saber tudo de direito. É importante que a jogadora tenha o seu advogado, a sua advogada de confiança para trabalhar junto com o agente. De forma nenhuma, um exclui o outro. Temos que andar de mãos dadas com os agentes. E se a atleta tiver que optar entre um e outro, que ela tenha condições de escolher qual é o melhor. Eu estou com uma coceira terrível. Mas eu acho que é importante ela tem razão. Eu não largo mais. Obrigado, tá aí, ó. Di, não fica com ciúmes, não, ó. Eu acho que o importante é a gente deixar claro, até porque a gente já está indo para quase 1 hora de live, quando a coisa é boa, vai embora rápido, né, Luiz? Exato. Que o direito de imagem ele não nasceu para ser uma fraude, é que no Brasil ele se tornou um meio de fraudar direitos trabalhistas. É isso que a gente está explicando para as meninas que estão nos acompanhando. A gente fala meninas porque a live está voltada para jogadora, mas isso vale para jogador, vale para jogadora.
vale para todo mundo. E que você está explicando, com essas mudanças de imposto de renda, tudo, às vezes pode passar a não ser mais bom negócio para a jogadora, porque ela perde no direito de imagem, se não entrar com ação na justiça para reconhecer que é fraude, o quê? Férias aos dedinhos. FGTS, 13º salário, de 5 direitos, peraí, ela perdeu 3. Como é que ela fica? Será que vale a pena deixar de pagar um imposto de renda hoje? Porque a maioria das jogadoras, como eu falei, não ganha mais que 5 mil. Então a gente tem que explicar, e a gente espera que vocês, meninas que estejam nos ouvindo, e os meninos que ganham um pouco também, vejam que às vezes não vale a pena fazer o licenciamento de imagem. Igor, Luísa, mas o clube me obriga. Sim, a gente sabe que o clube te obriga. Não estamos aqui sendo a Poliana, nem nada do gênero. A gente sabe como a banda toca. Mas o importante é falar isso, que tem que se discutir. Vão me obrigar? Tá bom. Eu não quero 40%, que pague 30%. Que me dê mais, porque senão me deixa de ser interessante. Porque se o atleta souber discutir, ele consegue modificar isso também. Deixa eu ver o que a Thay falou. Uma dica para todos os atletas, se algum dia escolha um advogado que vai tratar dos seus clientes. Peraí, vamos de novo que eu já me perdi. Uma dica para todos os atletas, se algum dia precisar escolher entre o agente e o advogado, está aqui. Escolha um advogado que vai tratar e cuidar dos seus direitos, já que o agente vai defender o direito de ambos. E aqui eu vou completar, porque eu acho que eu entendi o que a Thay quis dizer. Ambos também, não é só o do atleta, ele também defende o interesse do clube. Thay, se for isso, dá um joinha para nós, confirma aqui. Porque o atleta, o agente não quer se queimar com o clube. Porque o agente, que tem um atleta que processa um clube, que ele patrocina a causa, o que ele indica, deixa de indicar outros atletas para aquele clube. Eu estou aqui com 2 clientes que não sabem se vão processar um clube ou não, porque os agentes estão com receio que elas processem e fechem as portas para os agentes, não para as jogadoras em si. Porque hoje, com a quantidade de times que são obrigados a ter futebol feminino e com a escassez de jogadoras, se joga, mesmo com processo, como também se joga no masculino. Se for isso, dá aquele joinha para nós. Tá explicando aqui. É o que eu falei. Valeu, Thay. E pode falar, Luísa. Estou sentindo que você quer falar, vai. Não. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o papel do advogado é fundamental até, porque ele tem a obrigação de te trazer os riscos, de falar, olha, pensa bem, não faz isso dessa forma, vamos negociar aqui, vamos rever ali, né, que muitas vezes passa e depois, para correr atrás do prejuízo, é complicado, né? Quando consegue. Sim, eu acho que é importante a gente falar nessa live e deixar bem claro isso, que o atleta tem o direito de discutir se quer receber ou não, mesmo sabendo que na prática é imposto, e discutir a porcentagem, porque com essas mudanças que a Luísa está falando, talvez deixe de ser interessante para a pessoa receber. Às vezes é melhor para ela receber tudo, mesmo que seja menos na carteira, do que ter um salário maior dividido. Parênteses, como diria um grande... Luiz aí, ela sabe quem eu estou falando. O grande comentarista de futebol aqui, que fazia o Mesa Redonda Futebol Debate. O craque Roberto Tavaloni. Pela sua risada, acho que você conheceu, pelo menos assistiu o Mesa Redonda. Parênteses, interrogação. O contrato de direito de imagem, em muitos clubes do Brasil ainda, Luísa, é usado como forma de contratação de atleta. Não se faz contrato especial de trabalho porque se alega que a atleta é amadora. Só que ele precisa ter um vínculo com o atleta. E qual é o vínculo que ele faz para mantê-la lá? Contrato de licenciamento de imagem.
que a gente não está tratando aqui hoje, porque isso é uma exceção, é uma fraude, não é o nosso... Chuchu, beijo para você, beijo para Dani. Puta, esqueci o nome do cachorro, Monique, desculpa. Ai. Eu lembro da namorada, mas não lembro o nome do cachorro. Meu, desculpa. Ai. Escreve o nome dele aí, vai, me ajuda. Monique trabalha aqui com a gente no escritório. Existem 4 mulheres no mundo que são responsáveis por eu estar no futebol feminino. Monique é uma delas, que me apresentou a esse mundo do futebol feminino, que é tipo uma cachaça. Você começa e não para mais. Mo, aqui publicamente, quero agradecer de paixão tudo que você fez para que eu entrasse no futebol feminino. É Alguinho. Pronto, tá aqui, ó. Obrigado, amor, por ter me colocado no futebol feminino. Obrigado por me falar que é Alguinho. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Monique, ela trabalha hoje em home office. Ela é o momento bajulação. Dani, você sabe que o quanto não fique com ciúmes, mas você sabe o quanto a Monique é importante aqui no escritório. É a que briga comigo, 99% das vezes me faz ver as coisas de um outro ponto de vista, me traz para a realidade algumas vezes não, algumas vezes fica sempre a minha opinião final, mas eu sempre a escuto. Ela fica brava porque ela acha que eu não escuto ela, mas eu faço questão de sempre perguntar tudo para a Monique. E pronto, Monique. Mais uma vez você conseguiu me quebrar no meio de uma live, mas estamos junto. Luísa, se vira, fala alguma coisa enquanto eu me recomponho aqui. Não, então, na verdade, acho que, assim, o que eu tinha pensado, eu falei, assim, de um modo geral, a gente recapitulou um pouco o que seria, por que deveria ser observada essa questão de cada caso é um caso, o que pode, os riscos que também estão envolvidos do lado de lá, disso ser desconsiderado, disso apresentar multas, disso voltar no tempo, assombrar a gente, né? Receita Federal atrás da gente não é uma coisa boa, enfim. Então, eu acho que a ideia geral aqui era mais tentar trazer essa consciência de que é importante consultar pessoas, que é importante conversar, ver se aquele caso concreto pode ter alguma solução mais interessante economicamente falando, mais segura, né, do ponto de vista econômico e assim por diante. E aí eu não sei, eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, se você quer falar alguma coisa, Igor, não sei. Eu vou contar uns casos pitorescos aqui, agora que a gente está voltando, mesmo com esse fofinho da Monique, que ela sabe que ela me quebra no meio. Bom, se você estiver em casa, beijo para a dona Silvia também, beijo para sua avó, que eu nunca lembro o nome. O direito de imagem, cara, como a gente falou, ele nasceu de uma coisa boa, que era o clube pagar para usar a imagem do atleta. Vamos dar um exemplo do que é fora? Eu não vou compartilhar. Eu vou compartilhar a tela aqui nos comentários, enquanto eu pego aqui, só segura. Teve uma árbitra. Deixa eu pegar aqui no Pai Google, que eu esqueci de separar. E processou a CBF e a FIFA. CBF e a FIFA não. Processou a CBF e os patrocinadores e ganhou a Ruel. O primeiro nome dela, cadê? É a Renata Ruel, ganhou na Justiça do Trabalho uma indenização da Sky, porque ela trabalhava como árbitra de futebol com uniforme com o patrocínio da Sky. Gente, eu botei aqui no link, eu não sei se vocês vão conseguir acessar depois, mas está aqui. Eu vou só colocar a chamada desse texto, que é muito bem escrito pelo... Oh, Jesus amado, é muita tela aberta ao mesmo tempo. Calma, Igor, vamos embora aqui. Pelo Diego Garcia, com a participação do Thiago Braga.
que mostra a importância disso, porque veio essa condenação, porque enquanto ela era árbitra, ela usava o uniforme da CBF com a marca Sky aqui no braço, sem receber nada. Então, isso, o contrato de direito, de cessão de direito de imagem, temporário de imagem, serve para isso. Para evitar esse tipo de situação. Se existisse esse contrato, o processo não existiria. Eu acho que é importante a gente falar também que esse contrato, é uma coisa que a gente sempre fala aqui no escritório, ele tem que ser limitado ao longo do tempo. O clube não pode ficar com a autorização de utilizar o Igor, assim, vamos supor que você dá a imagem para a Luísa, tá? Ela não pode ficar com a minha imagem ad eterno. Tem que ser pelo tempo de duração do contrato de trabalho. Eu vou relançar um bonequinho com o seu nome. Tá, me pague. Eu vou relançar um álbum de figurinha dos campeões de 2021. Me pague. Ele não tem que ser uma autorização permanente para usar. A gente aqui no escritório, eu não vou falar o nome porque os processos envolvem jogadoras da seleção brasileira. Monique, me ajuda se você estiver aí. Eu nunca lembro se é equatoriana ou boliviana. E de Guiné Equatorial. Deixa eu ver se ela me puxando a orelha aqui. Segura aí. Monique, não, Luísa, pode falar alguma coisa que eu preciso resolver um negocinho aqui. Então, eu acho que o mais importante que a gente gostaria, né? Eu acho que é conscientizar as pessoas de que é importante saber do que se trata, saber de onde vem, de onde saem as coisas, né? Qual é a história disso, de onde aparece, por que aparece, né? Quem são as pessoas que se beneficiam, como se beneficiam, por quê, até para poder se convencer daquilo que a pessoa acha que é o adequado para ela, né? Então é muito importante, o conhecimento é muito importante, a informação é ouro, né? Sim. Espera aí, ó. Pamela, jogadora que está lá na Ilha da Madeira, amiga e cliente, ou cliente e amiga, sei lá como vou colocar a Pamela nessa ordem. Se as atletas tivessem um pouco de conhecimento sobre seus direitos, conseguiríamos diminuir que os clubes vivam no amadorismo do futebol feminino. Grande live. Obrigado, Pamela. Eu sei que você está aí há 4 horas na nossa frente, aí já é meia-noite, eu não vou te segurar mais, eu já vou começar a encaminhar a nossa live aqui para o fim, mas eu queria ressaltar esse ponto de como surgiu, de como ela também é usada para fraudes, infelizmente, de como os atletas podem se defender das fraudes, que é via Justiça do Trabalho e lá. E mais uma coisa, falando em fraudes, o atleta que tem firmado um contrato de licenciamento de imagem, um clube que o chama de amador, já tem uma grande prova produzida na Justiça do Trabalho. Porque vai caber ao clube desconstituir que aquele documento não é uma fraude. Por que isso? Porque eu estou provando que há uma relação clube-atleta, que o atleta diz que é trabalhista. Espera aí, que agora eu preciso fazer uma coisa. Paixão da minha vida, que a dona Thaís ou Laís, que você sabe que eu nunca acerto, não fique brava. Te amo também, paixão da minha vida, tamo juntos sempre. Para quem não sabe, Tânia Ribeiro é Tânia Maranhão, uma lenda viva do futebol brasileiro. Te amo, irmã. Aqui, ó. Caô Cabecilê, que nosso Pai nos proteja e nos guarde sempre, irmã. Eu sei que eu parecendo uma guia, mandando beijo para todo mundo, mas é sempre bom a gente ser reconhecido. Quando eu falei para a Luísa que a gente ia ter grandes surpresas dos participantes, ela não achou que ia ter tanta gente. Espera aí. Mãozão. Obrigada, Sérgio. Vai lá. O final já está acontecendo, depois você assiste gravado. Quando estiver vindo para o Brasil, avisa. Não se esqueça que eu não estou de dieta e gosto de chocolate. É uma coisa que eu tenho com ele, Luiz. Toda vez que ele vem para cá, que ele passa no free shopping, ele pega um... É um bom ponto, é um bom ponto. É que eu sou descarado e peço no vídeo. Se eu peço no particular, por que eu não vou pedir no vídeo?
Axé, minha irmã. Que o machado de Xangô sempre nos proteja, nos cubra. Eu já vi a tua mensagem e amanhã a gente agiliza isso. Obrigado, Serginho. A Luísa não botou fé, mas o Luísa, ele traz o chocolate, pode ter certeza. muito bom saber. E eu já fiz essa bagunça toda, então só quero fechar, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a Luísa desfilar o talento dela, aí eu fecho, porque a gente já falou tanta coisa de direito de imagem. Eu quero deixar um pouquinho de quero mais, para ver se eu consigo trazer essa fofura que a Luísa, mês que vem, para a gente tratar de outros temas. Então, desfile aí o seu talento e fale o que você quiser. Mande beijos, abraços, apertos de mão. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a participação aqui no seu canal, foi bem legal, fiquei bem contente com as pessoas participando, pude conhecer aí um pouco mais do universo do futebol feminino, que eu admiro tanto. Eu, quando era mais nova, jogava futebol também, e gosto tanto desse esporte, apesar de não acompanhar muito, quanto eu gostaria. E, na verdade, é isso. Eu idealizo muito essa coisa de trazer o direito para o dia a dia das pessoas, para que o direito fique uma coisa mais simples, porque ele é muito importante, né? Então, as pessoas precisam conhecer, precisam saber quais são os direitos, quais são os limites, por que tributa, como pode ser diferente. Então, fiquei muito feliz de estar hoje aqui com você, falando de um tema tão importante, uma pauta tão urgente, que é a igualdade. Eu consegui escrever errado, mas eu não tenho como arrumar isso. Vai ficar assim? Segue aí, Luiz. E queria agradecer, e a gente tem planos aí de fazer mais lives, ainda não sabemos a periodicidade, talvez no mês que vem a gente possa organizar mais uma. Até gostaríamos de saber qual seria o interesse de vocês com o assunto. Escreve aqui nos comentários. Com sugestões. A gente pensou na questão da organização patrimonial, né? E a organização patrimonial e sucessória, e, enfim, das mulheres no esporte. E que a gente possa minimamente usar nossos conhecimentos para melhorar a vida das pessoas, especialmente as mulheres atletas nesse país que tem tantos desafios, né? Além de poder realmente contribuir de alguma forma construtiva. Boa noite. Você vê como eu errei o nome do cara, falei que era Diogo. Diogo, tamo junto, irmão. Abraço para ti. Thay, beijos. Boa noite. Bom, então deixa eu tentar. Encerrou, Luiz? Eu fui mal educado, cacei sua palavra. Imagina. É só realmente agradecer e esperar que a gente possa realmente contribuir de uma forma positiva para o esporte, para o Brasil e para as mulheres, em especial. E obrigada mais uma vez, Igor. E obrigada a todos que nos assistiram e assistem e vão assistir, e que compartilhem com quem vocês acharem que pode ter interesse. Estamos abertos à negociação, estamos abertos a comentários e, eventualmente, ajudar e contribuir produzindo vídeos acessíveis, né? Eu tenho essa iniciativa de fazer toda semana vídeos curtos de 1 minuto, 2, para esclarecer um pouco mais sobre o direito tributário. Então, quem quiser também, sinta-se convidado para me seguir no Instagram, para me seguir no YouTube. Fique à vontade e agradeço mais uma vez a todos que estão aqui nos assistindo. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos. Peço ao Pai Maior que abençoe a cada um de vocês, independentemente de como vocês o chamem. Se estiverem na rua como eu, que tenho que subir para casa, meter uma caminhadinha de 20 minutos, que Ele proteja vocês na caminhada para casa. Quero saudar a banda de todos que estão aí. Quero agradecer. E que o guardião ou a guardiã de cada um nos proteja e nos guarde hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado. Deixem os comentários para a gente voltar. E caô, cabecilê para todos nós, minha irmã. Axé.
Muito axé. E tu não vai escapar não, senhora Tânia. Eu quero a senhora aqui. A senhora é uma lenda do futebol brasileiro. Só quer saber da entrevista para o UOL, para a ESPN. Você sabe que você mora no meu coração e eu quero você, irmã. Tamo junto. Beijos para todos e até mais. Espera, vamos encerrar aqui. Tchau, obrigada. Boa noite a todos e todas.